diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E aqui eu quero só a parte B, A e a parte B. E Jesus falando, disse: o que queres que eu te faça? E Jesus falando, disse: o que queres que eu te faça? E o final: mestre, que eu tenha vista. Até aqui. Sentamos, por favor. Meus irmãos, conhecemos esse texto de uma maneira bastante abrangente, no qual veio a falar-nos de um homem que passou um período da sua vida gozando das benfeitorias que seu pai, Timeu, conquistara. Uma vez então, agora que seu pai perdera tudo e fora confiscado pelo governo, matando o seu pai, para que ele viesse então fechar a boca e não contradizer a ação do governo da época. A história então vai nos dizer que agora olharam para aquele moço e viram aquele moço alguém que podia ou que poderia ser uma ameaça também para o governo. E é interessante que agora, depois de ter vazado os olhos dele, só o que recebera, só o que para ele veio então restar de tamanha riqueza em que seu pai tivera, foi uma capa, uma cegueira e uma vida a ficar sob então os cuidados de quem tivesse dele pena ou misericórdia. Deus poderoso. Observe que aqui o texto vai nos falar deste moço que, perante a ótica do homem, o que o homem passara para ele, o que o ser humano, aquele que era o seu próximo, só o que refletia e direcionava a esse moço chamado Bartimeu era outra coisa senão desprezo. Nesse sentido, percebemos aqui que quando ele aproxima-se aqui da pessoa de Jesus, Cristo transferiu para ele, mesmo ele não enxergando com seus olhos naturais, tamanha confiabilidade, tamanha confiança. Sendo assim, Cristo sai agora e passa por Jericó. E a Bíblia vai nos dizer então que esse moço estava jogado à beira do caminho, de uma maneira que todo cego da época havia sobre ele uma capa, havia sobre ele possivelmente um cajado para conduzir os seus passos, e também continha em sua mão uma caneca para receber tamanha ajuda ou esmola que alguém viesse assim ter de misericórdia na sua vida. Mas a Bíblia vai nos dizer que este moço agora ouviu um grande tropel. Aleluia. E quando ele ouviu, eu quero direcionar então a tua atenção ao texto para que tu venhas entender. Ele era cego, ele não era surdo. E aqui muitas das vezes nós confundimos para a desenvoltura ou para também nossas vidas em uma maneira que venhamos entender que aquele cego, ele passa então também a desenvolver a surdez, mas não. Por quê? Porque quando agora ele chega diante de Cristo, e Cristo mandou chamá-lo, irmã, a Bíblia vai nos dizer que Jesus sabia que esse moço era cego. Aleluia. Aleluia. Ou seja, ele sabe que eu e tu que passamos o que sentimos ou o que precisamos. Aleluia. E quando ele sabe, a Bíblia vai nos falar então e focar, direcionar, que existem alguns pontos que este moço ele precisava entender, compreender. Primeiro, ele, aleluia, manda agora te chamar quem? Jesus. E quando Jesus manda chamar o homem é para outra coisa senão passar a viver uma vida de vitória. Glória a Deus.
que Jesus se mandasse chamar aquele Bartimeu para conversar com ele, para saber do problema dele, a fim que não viesse dar uma solução para tamanho problema, não adiantaria nada ele aproximar-se de Cristo. E quando nós então entendemos que tal aproximação das nossas vidas, a pessoa desse que tem a chave para nos outorgar tamanha vitória, ele te chama com propósito, ele te chama com meta, ele te chama para que tu venhas te levantar sobre a situação adversa e venhas entender: se ele está me chamando, algo vai acontecer na minha vida. Primeiro ponto, o mestre manda te chamar. Para que finalidade? Para que possamos então entender, para que possamos entender que muitas das vezes Jesus não era aquele Cristo egocêntrico, orgulhoso ou vaidoso: vem até mim porque eu sou Deus. Não, Filipenses vai te dizer que ele despiu-se da sua natureza de glória e foi ter com o homem. E uma vez que ele vai ter com o homem, é para proporcionar ao homem tamanha vitória. Olha aí, Jesus dando então, aqui eu vejo, o texto vai me referir, que Jesus estava dando ao homem a capacidade, o direito, outorgando ao homem de se levantar do estado de humilhação, de se levantar do estado de miséria, de se levantar do estado de pobreza, de se levantar do estado diabólico que muitas das vezes o homem se coloca. Então Jesus disse: eu estou aqui, eu sou a chave para a tua vida, eu sou a oportunidade de mudar a tua história. Se tu vir a mim, eu vou ter contigo e te alcançar tamanha vitória. Primeiro ponto, eu quero que tu pegas para ti. Segundo ponto, verso 48. Verso 48. Olha aí. Aleluia. Porque ele passa então agora a chamar aquele moço. O verso 48: e muitos repreendiam para que se calasse. Mas quanto mais diziam cala-te, mais era a motivação para ele clamar. Aqui eu vejo um homem não se curvando diante a circunstância. Eu vejo um homem agora diante de tamanha ameaça de um sistema que imperava naquele momento, mas ele disse: se a oportunidade é minha, se ele está me chamando, se quem precisa sou eu, o que eu tenho que fazer é fechar os meus ouvidos para tamanho clamor ao contrário daquilo que é a minha vitória, e o que eu tenho que fazer é clamar. E quanto mais eu clamo, mais ele vai olhar para mim, mais a sua atenção será direcionada a minha. E a Bíblia diz que ele então aproveitou da cegueira que ele tinha para não ser contagiado pela intimidade. Puxa vida, eu não estou vendo quem está mandando eu calar, e de uma maneira então que o que eu tenho que fazer agora é clamar. Aleluia. E quando os olhos não veem, o ditado diz que o coração não sente. Quando ele então não vê, então ele passa a gritar. Quando ele para de olhar com os olhos naturais, então ele entra nos olhos espirituais, porque quem estava chamando ele era outro senão o Deus que iria dar-lhe vitória. Está pegando para ti aí, não? Aí a pergunta é essa: diante da circunstância, o que tu tens feito? Glória a Deus. Clamado ou te intimidado? Clamado ou deixado a circunstância fazer com que a tua vida continue na mesma situação? Por quê? Ora, a história então vai nos dizer que Jesus chega para ele e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Agora pega para ti essa colocação de Jesus ao Bartimeu. Imagine que hoje Jesus esteja falando essa mesma palavra para ti. Deus, o que queres que eu te faça? aleluia. Tamanha oportunidade daquele moço, ele podia ou poderia pensar em vários pontos da sua
história de vida, primeiro ele podia dizer: Senhor, eu quero voltar a ser rico, eu quero voltar a ter dinheiro, Senhor, eu quero voltar a conquistar os meus bens que o governo tirou, Senhor, eu quero voltar a ver o meu pai, eu quero estar com o meu pai, eu quero estar com a minha família, Senhor, o que eu quero é outra coisa senão. E aí ele faz silêncio. E aqui Deus chamou minha atenção nessa simples palavra final do verso 51. Olha aqui o que ele diz: Mestre, que eu tenha vista. Aleluia. Mestre, que eu tenha vista. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero tratar esse ponto aqui em dois aspectos fundamentais. Primeiro, ele não chegou, irmão, e não disse: Senhor, mestre, Rabi, que eu volte a ver, porque já via no passado, já conseguia no passado, porque fora furados seus olhos. Mas ele não disse assim, ó: Senhor, eu quero que tu volte a me dar visão. Mas o texto está dizendo que ele disse assim: Senhor, que eu tenha a vista. E aqui Deus falou, quando eu estava orando aqui, antes de começar o culto, Deus falou no meu coração, que se ele dissesse: Senhor, que eu volte a ver, ele estaria atribuindo tamanha glória ao passado, ele estaria atribuindo tamanha visão de coisas que machucaram o seu coração lá do passado, ele estaria voltando à amargura do passado, ele estaria voltando sempre aquele crente que muitas das vezes não tem mais a motivação de glorificar a Deus, ele estaria voltando, aleluia, sendo aquele cristão que muitas das vezes Cristo o encontra, o liberta, transforma, aleluia, possibilita ele então agora ser uma nova vida. Mas então ele olha e disse: não, eu não quero nada do passado, eu quero que tudo venha se fazer novo, eu quero ver, mas eu quero, Senhor, que tu venha me dar vista. E quando ele olha e diz essa palavra, abriu-se o mundo espiritual, abriu-se a visão das coisas espirituais, porque o passado ficara, a vida de glória, de humilhação melhora, ficara a vida lá que ele passou de um opróbrio diante aos olhos de tantos quantos estava ficando para trás. Mas quando ele olha para Jesus, ele disse: eu quero que o Senhor me dê uma nova visão, eu quero que o Senhor faça eu ver, eu quero que o Senhor me dê vista. E a palavra olhos ou vista vai te direcionar a essa realidade, que é o segundo aspecto, faculdades mentais. Aleluia. Glória a Deus. Tu entendeste? De uma maneira agora está dizendo para Jesus: Jesus, tudo que aconteceu comigo passou, Oh, glória. tudo que o inimigo me cegou lá atrás, hoje eu já não dou mais atenção, tamanha importância ao meu coração. Mas eu quero que a partir de agora, que o Senhor, não que o meu pai biológico, não que a minha formação biológica, que quando eu nasci, tu sabes bem, que eu já via, mas eu via com os olhos naturais, eu via com os olhos carnais, eu via com essas órbitas que estavam sob os meus olhos e possibilitavam então eu enxergar. Eu não quero só enxergar, eu quero que o Senhor me dê vista, eu quero que o Senhor faça-me ver o que tu queres que eu viva a partir de agora. Jesus zerou tudo, parece que eu vejo Jesus agora apagando diante dessa ótica espiritual tudo que passara, tudo que ele fizera, e agora é uma vida nova para com Jesus. Jesus disse: bom, já que está então agora em consonância com o mundo espiritual, eu também te digo, vai, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando ele chega diante de Jesus, irmã,